Obrigada, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sem resistir a fazer o comentário de ouvir falar sobre a robustez do SNS, e é, no mínimo, insólito, numa semana e numa altura em que vemos tantos serviços de urgências a fecharem. Vimos Setúbal, vimos problemas no Hospital de Vila Franca de Xira. Esta madrugada, o Hospital de Leiria fechou as urgências porque não tem capacidade para receber doentes e, portanto, ou temos diferentes noções de robustez, ou eu acho que faz falta um bocadinho de realidade ao Sr. Secretário de Estado para fazer esse tipo de afirmações ao dia de hoje. Indo ao relatório que nos traz aqui hoje, nós concluímos de facto que houve, em virtude da pandemia, uma diminuição significativa de algumas das ações da AT. Estou-me a lembrar agora da ação inspectiva, sobretudo na sua vertente externa, e que é obviamente justificada pela questão da pandemia. É também visível no relatório uma informação que nós já tínhamos, é que de facto verificou-se uma diminuição da receita fiscal, nomeadamente em sede de IRC, bastante significativa, o que não deixa de ser o contrassenso termos tido um aumento da receita de IRS, mas sobre essa matéria já falámos e voltaremos certamente a falar. Mas a pergunta que eu gostaria de começar por lhe fazer tem a ver com aquelas que são as medidas de âmbito legislativo que vêm no âmbito do relatório. Nós tínhamos supostamente 37 medidas que deveriam ter sido implementadas e nós verificamos que há 17 que não foram implementadas. Uma delas tem a ver com a questão do SAFT. Nós tivemos uma discussão há muito pouco tempo. O Sr. Secretário de Estado, a dada altura, até dizia se era para promover as alterações que nós advogávamos aqui na Assembleia, mais valia revogar o diploma. O Bloco de Esquerda teve assim uma alteração de posição de última hora e nós acabámos de facto por não conseguir fazer essas alterações. Mas a verdade é que a medida está aqui e não foi implementada, e aquilo que eu lhe pergunto é estas alterações que deviam ter sido feitas, neste caso decorrentes também do Decreto-Lei 2020, para quando? Porque houve de facto a promessa, uma vez que estamos num impasse, estamos permanentemente a adiar a entrada em vigor, novamente prorrogado. E, portanto, a minha primeira pergunta tem a ver com o SAFT. Ainda nas medidas de âmbito legislativo, e uma vez que não respondeu ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, tem a ver com o ponto 36. Portanto, estes indicadores objetivos da atividade base técnico-científica que têm e que decorrem do artigo 87 da LGT, mas a verdade é que têm, de facto, levado a alguma litigância com os contribuintes sempre a terem razão e, portanto, esta medida eu pergunto-lhe quando é que será implementada. Em segundo lugar, eu gostava de lhe falar dos pedidos de informação vinculativa. Não os de caráter urgente, porque esses são pagos e bem pagos. Falo dos pedidos normais, que vêm no artigo 68 da Lei Geral Tributária, em que o Fisco tem 150 dias para responder. Nós vemos do relatório que há uma taxa de resposta muito, muito positiva, 99%, mas eu acho que há uma informação muito importante que eu não vislumbrei no relatório, tem a ver com o tempo médio de resposta destes pedidos de informação vinculativa, porque 150 dias é o que vem na lei. Ao grupo parlamentar do PSD têm chegado várias reclamações, várias denúncias de contribuintes que dizem que este prazo não tem sido respeitado e, portanto, a pergunta que eu lhe deixo é qual é que tem sido o tempo médio de resposta para este tipo de pedidos que têm sido feitos pelos contribuintes. E, em último lugar, é uma questão que não é nova, que eu lhe pergunto, que tem a ver com a questão das decisões em contenciosos administrativos. Estou a falar das reclamações graciosas. Nós conseguimos ver que há a manutenção de uma tendência, ou seja, a maior parte destas reclamações são decididas em benefício do contribuinte, estamos a falar de mais de 55%, mais de metade, e a pergunta que eu lhe coloco hoje é aquela que já lhe perguntei em tempos e que, honestamente, continuo sem estar convencida da resposta. Isto não demonstra que há situações de litigância entre o contribuinte e a autoridade tributária desnecessárias, na medida em que nós chegamos, de facto, ao final do processo e aquilo que concluímos é que o contribuinte tinha razão. Eu sei que no relatório é dito que há casos em que alguns destes erros resultam de deficiente cumprimento das declarações por parte dos contribuintes, mas eu não faço ideia qual é que é esta percentagem, 10%, é 45%, aquilo que eu sei é que há quase 60% de decisões de reclamações graciosas que dão razão ao contribuinte e, portanto, esta é uma questão que eu gostaria de ver respondida. Obrigada.